E aí, meus amiguinhos, tudo bom com todo mundo? E aí, boa tarde para todo mundo. Bom dia, boa tarde, depende de você estiver aí, né? Sempre há discussões aí em relação ao horário. E boa noite para você que está aí em algum lugar que está de noite. Se você está se sentindo excluído também aqui da conversa, boa noite para você também, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Onde você estiver, o horário que você tiver, estou muito feliz por você estar aqui reunido comigo, conosco, né? Todos aqui reunidos. Todos os dias aí nessa batalha juntos e nos fortalecendo, né? Porque uma vez que a gente está reunido, a gente vai discutindo, vai compartilhando experiências e vai se tornando aí mais divertida essa caminhada, né? Porque se a gente parasse para ficar isolado, só estudando, eu tenho certeza que a caminhada ia ser muito mais difícil. Eu estava até conversando com um amigo meu agora, antes de fazer a live, e falando como a gente muitas vezes a gente se sente é, desanimado em algum momento, não tem hora que você. Mas aí, por isso que é muito bom estar reunido, né? Estar sempre junto para que a gente possa fortalecer, né, o ânimo um do outro. Isso daqui que a gente faz é um negócio muito bom, né? Essa live é muito boa, essas lives, né, na verdade, porque obrigam a gente a estar sempre resolvendo questões, a estar sempre estudando, aprendendo novos conhecimentos, revisando. Então é uma maravilha tudo isso que a gente está fazendo. Né? Não é uma maravilha porque a gente está fazendo, eu, o Felipe ou qualquer um, mas é um incentivo aí para você estar realizando o seu estudo, né? A gente já criou grupo de WhatsApp que não deu muito certo, né? Que o pessoal mais não estuda do que estuda, né? Até a parte das pessoas que entram, que estão recebendo, não tem tempo, né? Não é isso? Então é dificuldade para todo mundo. Mas eu acho que com essa iniciativa a gente consegue aí animar, né? Isso é o mais importante, animar. Sempre tem que ser divertido, né? Pelo menos tem que ser divertido. A minha ideia aqui com vocês é tornar o estudo aí o mais divertido possível para que a gente possa aprender. Se divertindo, a gente aprende melhor, né? Tem que ser mais engraçado, tem que ser gostoso o estudo. Não pode ser triste, nem pode ser nada disso, né? Vou confessar para vocês que eu me surpreendi com as questões de cirurgia de hoje. Estou surpreso com as questões, porque foi muito mais fácil, mais simples do que eu imaginei. Mas aí é porque a gente vinha fazendo questões, né, de residência de cirurgia. Aí sempre tinha algumas complicações. Mas como a gente está fazendo basicamente o INEP, aí tranquilidade, sem muita dificuldade, não é isso? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos brincar, vamos conversar, vamos tirar a onda da nossa desgraça e vamos fazer questão, aproveitar aí tudo isso para fazer questão, tá certo? Então, vamos começar. Lembrando aí, observações iniciais, sábado, curso de SUS, segundo episódio, vai ser muito bom. Vamos falar de SUS mesmo, dos princípios, fazer questões e tudo isso daí. Então, não perca, né? Não perca. Às 11 horas sai o episódio aí do curso de SUS, tá? Segundo episódio aí para vocês e já anunciando o terceiro na próxima semana. Né? Deixa eu ver mais. O que é que tem mais para avisar para vocês? Lives exclusivas. A partir de semana que vem, vamos ter a nossa primeira live exclusiva no grupo do Telegram. Se você não faz parte do grupo Telegram, entre, meu amiguinho. O que você está fazendo? Mas, Rafael, eu não tenho o Telegram instalado no meu celular. Instale, meu amigo. É de graça. Você vai lá na Google, não é? Como é o nome? Play Store, ou então, sei lá, da Apple Store, né? Deve ser, né? Você vai lá, e instala o Telegram, e aí você lá no Telegram, você vai ter aí um monte de coisa boa, não é isso? Mais uma observação, se você quer rapidez nas respostas, mande alguma pergunta que você tiver, mande no grupo do Telegram, porque é aí onde a gente está reunido. Dificilmente eu estou vendo, né? Mas no grupo, não mande direto para mim não, pelo amor de Deus, não mande direto para mim não. Mande no grupo, porque se eu não ver, outra pessoa vê e responde, né? É mais rápido a dinâmica aí. É para isso que vocês estão no grupo, né? Para vocês compartilharem, para eu compartilhar com vocês e todo mundo tá junto. Certo? As perguntas de sempre, ó, vamos começar aqui respondendo as mesmas perguntas de sempre. O André Henrique, André,
o curso de SUS ele é disponível, já tem uma aula lá disponível. Você pode, inclusive, assistir depois daqui da live, você pode ir lá assistir, já fica direto. Sábado, 11 horas, é a estreia do episódio, e depois ela já fica direto aí para vocês assistirem. Beleza? Então, respondido aí o André. Certinho, vamos começar. 5 minutos de live. Vamos começar aqui com a nossa historinha de hoje. Vamos começar com as nossas questions. Vamos lá. Ó, diminuir aqui, né? Importante que ela cresça e que eu diminua, né? Semana Revalida 3.0 aí. Cirurgia. Vamos lá. Questões de cirurgias hoje, tranquilas. Vamos lá. Unesp 2018, terminando essas questões da Unesp, né? Pra gente ficar focado só no INEP. Semana que vem uma prova de manhã e à tarde outra prova. 2015 de manhã, ou não, 2014 de manhã, 2015 à tarde, ou sei lá, né? É assim. Vamos fazer duas provas, uma de manhã e uma à tarde, dividido por matéria, certo? Então, já se prepare aí, semana que vem vai ser mais pesado do que a gente está fazendo, vão ser 20 questões de manhã e 20 questões à tarde. Vamos deixar para responder as questões discursivas nas lives que são, lives exclusivas, tá? Não vou mais responder questões discursivas na semana que vem, só vou responder questões discursivas nas lives exclusivas do Telegram, beleza? Então, 59. Mulher de 58 anos, vítima de acidente automobilístico, colisão carro a carro, exame físico, consciente, orientada e imobilizada em prancha rígida e colar cervical. Frequência cardíaca de 110, pressão arterial de 90 por 60, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventosos, a palpação de flanco e hipocôndrio esquerdos, com presença de hematoma e discreta irritação peritoneal em hipocôndrio esquerdo. Hemoglobina de 9,8, reduzido, né? Após infusão endovenosa de 3 litros de cristalóide, 5, pressão arterial de 110 por 60, realizou TC de abdômen, laceração esplênica de 3 centímetros de profundidade, com presença de líquido periduta E. Letra A. Laparotomia exploradora. Letra B. Videolaparoscopia diagnóstica. Letra C. Observação do paciente em esquema de UTI. Letra D. Lavado peritoneal diagnóstico. Então, vamos lá. Vamos pensar. Nós podemos ter aí duas condutas aqui, né? Então, teve ruptura de baço, né? Aí, uma laceração esplênica de 3 e aí, né? Tá estável hemodinamicamente. Para os pacientes que têm ruptura de baço e o paciente está estável hemodinamicamente, a nossa conduta é observação do paciente em esquema de UTI, certo? Porque o paciente está estável, certo? Então, essa é a nossa conduta, resposta letra C. Certinho? Paciente estável, observação do paciente em esquema de UTI. Isso aqui o que a gente vai fazer. Letra C. O paciente está estável, tranquilo. Né? Foi feita a ressuscitação volêmica e ele melhorou. Unesp 2018, 60. Mulher de 40 anos apresenta dor epigástrica e em hipocôndrio direito, náuseas e vômitos há 3 dias. Icterícia, colúria e acólia há 1 dia. Exame físico, bom estado geral, icterícia, 1 cruz em 4, abdômen globoso, flácido, sem reação à palpação, com discreta dor à palpação de epigastro. Exames laboratoriais, hemoglobina de 12,8, hematócrito de 38%, glóbulos brancos de 4,5 vezes 10 a terceira, plaquetas de 222,5 por 10 a terceira, TGO de 68, TGP de 73, gama GT de 546, FAL, fosfatase alcalina de 330, bilirrubina total de 4,3, sendo a direta de 3,2, está aumentada a direta, né? A direta que está aumentando, e a amilase de 49, não está tão alta a amilase. O primeiro exame de imagem a ser realizado. Então, a gente tem aqui, ó, um pouco de elevação das transaminases considerável da gama GT e da FAO, né? A bilirrubina direta elevada com colúria, que é colestático, síndrome colestático, que a principal causa de síndrome colestático é o quê? São os cálculos na vesícula, né? Os cálculos da vesícula. Litíase, né? Colelitíase é a principal, né? Aí esse paciente também, ó,
teve aí, né? Pronto, só isso. Colelitíase, né? Aí o cálculo vai, sai da vesícula e impacta, né? Impacta lá embaixo. E é por isso que dá essa alteração. Agora, qual é o primeiro exame diagnóstico na colelitíase, na coledocolitíase, na colangite, qualquer um desses daí de vias biliares, né? É a ultrassonografia de abdômen. É o primeiro exame que a gente faz, é a ultrassonografia de abdômen, e você consegue ver o cálculo, né? Os cálculos, o engrossamento das paredes da vesícula, tudo isso a gente vê. Então, resposta letra A, né? Seria o nosso primeiro exame aí, né? A colelitíase, ela pode gerar a colecistite, quando existe inflamação, né? E também pode gerar a coledocolitíase, que é a impactação no colédoto desse cálculo, né? O cálculo pode sair, pode gerar coledocolitíase. Depende aí onde vai estar esse cálculo, né? Colelitíase, quando é vesícula, coledocolitíase, quando sai da vesícula e vai para o colédoco, né? Impacta no colédoco, e colestite aguda é quando tem a inflamação, né? Essa inflamação. Belezinha? Então, vamos lá. Letra A. 61. Homem de 68 anos apresenta dor em fossa ilíaca esquerda, hiporexia e febre não aferida há 3 dias. Antecedente pessoal: diabético, hipertenso controlado, exame físico, bom estado geral, hidratado, corado, afebril, dor à palpação em fossa ilíaca esquerda, com reação peritoneal local. Raio-X de abdômen normal. TC de abdômen, divertículos em cólon sigmoide, com espessamento de sua parede e presença de coleção líquida em goteira parietocólica esquerda, de aproximadamente 150 mililitros. A conduta mais adequada é, letra A, colonoscopia, letra B, drenagem percutânea, guiada por tomografia ou ultrassonografia, letra C, hemicolectomia esquerda com reconstrução primária, e letra D, cirurgia de Hartmann. Então a gente tem aí, ó, um abscesso, né? E o que eu tenho aqui no caso, um abdômen agudo inflamatório, que a gente consegue ver que é uma diverticulite, né? Inflamação do divertículo, e esse divertículo, essa inflamação gerou uma complicação de diverticulite, que foi o abscesso, né? Esses abscessos a gente pode drenar ou pode simplesmente observar e fazer o antibiótico, né? Quando ele é menor do que 5 centímetros, esse abscesso de diâmetro, a gente faz simplesmente a observação, antibiótico e tal, né? Quando ele é maior do que 5, aí a gente faz a drenagem guiada por tomografia ou sonografia. Colonoscopia eu não posso fazer, está contraindicado na diverticulite. Hemicolectomia esquerda com reconstrução primária não, cirurgia de Hartmann não. Drenagem é a única opção que poderia fazer aqui nesse caso, né? O paciente tem esse abscesso, né? E a gente vai fazer drenagem percutânea guiada por tomografia ou ultrassonografia. Letra B. Vamos fazer outra questão que vai ser parecida com essa também hoje. Certo? 62. A toxicidade ao sistema nervoso central pela administração de anestésicos locais é, quer saber, a toxicidade ao sistema nervoso central está reduzida devido à diminuição da ligação dessas drogas a proteínas plasmáticas. Letra B, relacionada a efeitos excitatórios resultantes, frequentemente das baixas concentrações plasmáticas dessas drogas. Letra C, caracterizada por efeitos excitatórios, se as drogas forem lipofílicas e estiverem em altas concentrações plasmáticas. Letra D, manifestada, por exemplo, por convulsão, sendo que o limiar convulsivo pode ser aumentado pela administração de benzodiazepínicos. E aí, resposta letra A, B, C ou letra D? Qual você responderia? Letra A, B, C ou letra D? A, B, C ou D? Qual que você responderia? Letra A, B, C ou letra D? Ó, vamos fazer de cima para baixo, né? Ó, então ele está dizendo assim, a toxicidade do sistema emocional pela administração de anestésicos locais é reduzida devido à diminuição
da ligação dessas drogas a proteínas plasmáticas? Não, tem uma alta ligação a proteínas plasmáticas. Letra A está errado, né? Existe uma alta ligação dessas drogas às proteínas plasmáticas. Então, A, não. Letra B, relacionada a efeitos excitatórios? Não. Efeitos excitatórios, não. Inibitórios, né? Então, tem a analgesia, as convulsões, né? Pode ter parestesias, paralisias. Então, não são efeitos excitatórios, são efeitos inibitórios, né? Letra C, caracterizado por efeitos excitatórios, também está errado, inibitórios, né? Letra D, manifestada, por exemplo, por convulsão, certo? Sendo que o limiar convulsivo pode ser aumentado. Aí você diz assim, pelos benzodiazepínicos. Diz, mas, Rafael, o benzodiazepínico não é para tratamento? Não é para o tratamento das convulsões? Certo, é para o tratamento das convulsões. Aumentar o limiar convulsivo significa, é o mesmo que dizer, aumentar a dificuldade de desencadear a convulsão, tá? Aumentar o limiar significa aumentar a dificuldade de desencadear a convulsão. Então, a resposta é letra D. Realmente, os benzodiazepínicos, eles dificultam a existência da convulsão, aumentam o limiar convulsivo, certo? Então, resposta, letra D. Letra D é a resposta. Eita. Tá cortando. Vamos, diz agora. Ó, tá vendo? O Michael tá dizendo que tá bom. Então, ó, quem tá cortando o áudio, dá um F5 aí para poder melhorar, tá? Atualiza a página que eu acho que já melhora. Tá? Pode ser a internet, né? Atualiza a página para poder aí voltar. Infelizmente, aqui não posso fazer nada. Certo? Que é internet, como sempre, deve estar aí com um problema. Deixa eu desligar o áudio aqui. Desligar o áudio, ver se acontece alguma outra coisa. E aí? Melhorou agora? Melhorou o áudio para vocês? Vamos lá, vamos para a próxima. 63. Homem de 35 anos, vítima de acidente automobilístico, encontra-se em coma, hiperventilando, com respiração profunda e rápida e dilatação pupilar bilateral. Seu nível de lesão é... Então vamos pensar aqui, ó. Tem o diencefálico, mesencefálico, pontino e bulbar. Ó, letra A, diencefálico. Como seria quando eu tenho uma lesão aí no nível diencefálico? O que acontece? Eu tenho a respiração de Cheyne-Stokes. É aquela respiração onde ele tem a apneia, aí vai respirando, respirando, respirando cada vez mais forte, depois vai respirando cada vez mais fraco. Então, esse tipo de respiração chama Cheyne-Stokes, né? Que ela oscila entre hiper e hipoventilação, tem esse padrão crescendo e decrescendo, quando é aí no diencéfalo. Não é o que está acontecendo aqui. Ele tem hiperventilação com respiração profunda e rápida. Quando está na ponte, a gente tem aquele tipo de respiração apnêustica, né? Que ela pausa 2 a 3 segundos. Então, tem uma pausa de repente aí na respiração. Então, seria, a nível pontino, seria essa apnêustica. A nível bulbar, é aquela atóxica de Biot, né? Que ela é uma respiração simplesmente irregular. Então, quando eu vi essa questão, eu fui logo seco no mesencéfalo. Mesencefálica, que é justamente essa hiperventilação, né? Que a gente chama ela de neurogênica central. É uma hiperventilação, ela é rápida, ela é profunda e ela é regular. Então, isso é uma lesão mesencefálica, certo? Do mesencéfalo. Diencéfalo, Cheyne-Stokes. Mesencéfalo, essa neurogênica central, que ela é uma hiperventilação. A nível pontino, ela é apnêustica, então ela de repente para, e bulbar é irregular. Certo? Então, resposta letra B, mesencefálica. 64. As características clínicas mais sugestivas de queilite actínica são... O que é a queilite actínica? O que é a queilite actínica? Queilite actínica é uma lesão que acontece geralmente no lábio inferior, certo? Que ela tem a perda
né, da nitidez do contorno labial e faz com que exista o apagamento aí da margem entre a porção mucosa e a porção cutânea, né? A porção mucosa e a porção cutânea, certo? Então, geralmente acontece no lábio inferior. Vamos ver aí o que responde aqui. Letra A, manutenção da nitidez do contorno labial. Não, não tem manutenção do contorno labial. Letra B, perda da nitidez do contorno labial, tá certo, com apagamento da margem entre vermelhidão e porção cutânea do lábio inferior. Tá certo. Tá certo, essa daqui tá certo. C, manutenção de nitidez do contorno labial com atrofia da borda do vermelhão e apagamento da margem entre vermelhão e porção cutânea do lábio inferior. Não. Manutenção, não. Letra D. Perda da nitidez do contorno labial superior com apagamento da margem entre vermelhão e porção cutânea. Não. Não é no lábio superior, né? É no lábio inferior que acontece. Acontece no lábio inferior, não é no lábio superior, né? Resposta letra B. Se não me engano, deixa eu ver aqui, a 64. A resposta do gabarito deu letra D. Só que você pode pesquisar que a quelite actínica, ela acontece principalmente no lábio inferior, não é no lábio superior. Então, eu não sei por que ele respondeu letra D. Para mim, tá errada essa resposta do gabarito. Mas se você for pesquisar, a quelite actínica acontece principalmente no lábio inferior e não no lábio superior. Então, sinceramente, eu não sei por que ele respondeu letra D no gabarito. Eu acho que foi um erro, mas a resposta para mim é letra B. Inferior e não o lábio superior. Tá? É por isso que eu acho que na minha cabeça é letra B e não letra D. Certinho? Pronto. Agora vamos começar com as questões fáceis. Questões fáceis. Né? E justamente aquela quelite actínica acontece pela exposição solar, né? Exposição solar. Então, lábio inferior. Né? Lábio inferior, não é lábio superior. É isso? Vamos começar agora com as do INEP. INEP, né? Vamos lá. Olha, fácil. Um homem de 65 anos de idade encontra-se internado no hospital no pós-operatório imediato de uma herniorrafia inguinal à direita. Seus exames pré-operatórios apresentaram-se sem alterações. Às 2 horas da madrugada, a técnica de enfermagem recorre ao médico plantonista, pois o paciente é encontrado nu, recusa-se a colocar novamente as roupas, fala coisas sem sentido e não reconhece o familiar que acompanha. Sua cirurgia foi realizada na manhã anterior, sem intercorrências, tendo recebido meio após o procedimento e metoclopramida devido a náuseas. Né? Não se alimentou o dia todo. Ao exame físico, não se apresentaram alterações. O exame do estado mental mostra desorientação. Ele não atende pelo nome e não sabe onde está. Além de estar hipotenaz e um pouco sonolento. Que é isso daqui? É delírio, né? Fez uma cirurgia, um paciente idoso, e de repente tem alteração brusca da memória, do comportamento, da consciência, que pode ser flutuante, não é isso? Então, é novamente uma questão aí, mesma coisa, né? De várias vezes a gente já fez essa questão, né? Então, vamos lá. Diante desse quadro, o médico plantonista deve, letra A, prescrever um benzodiazepínico endovenoso para a sedação do paciente e avaliar complicações pós-operatórias. Letra B, avaliar a necessidade de medicações em uso, colocar o paciente em um quarto de boa iluminação e prescrever-lhe um antipsicótico se constata agitação psicomotora. Aí, letra B tá certo, né? Letra B. Letra C, conter fisicamente o paciente, iniciar a sedação com midazolam. Eles podem causar o delírio, né? Então, não é a conduta da benzodiazepina. Letra D, manter conduta expectante, dado que esses quadros regridem espontaneamente em poucas horas, e prescrever um benzodiazepínico se constata agitação psicomotora. Não. Se tiver agitação, a gente vai dar um haloperidol, né? Antipsicótico, né? Letra B. Não é isso? Fácil demé. Fácil demé.
7. Uma mulher na sala de emergência, de um hospital por apresentar quadro de dor abdominal com 24 horas de evolução. Ao exame físico, a paciente estava em bom estado geral, afebril, com frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto e pressão arterial de 150 por 95. E seu abdômen apresentava-se doloroso à palpação em fossa ilíaca esquerda, sem sinais de irritação peritoneal. Foi realizada a tomografia de abdômen, que evidenciou o quadro de diverticulite aguda com imagem sugestiva de abscesso de 1,5 centímetros de diâmetro junto à parede do sigmoide e ausência de pneumoperitônio. Diante desse quadro, a conduta adequada é... Tá vendo por que eu gosto de fazer as questões da Unesp? Porque são iguais, não são? Não, parece que... Não foi a VUNESP que fez, não. Mas parece que são sempre as mesmas questões. Mesmo não sendo a VUNESP que fez o de 2017, mas essa questão, veja, é a mesma questão da Unesp que a gente fez, né? Só que aqui ele dá o tamanho, né? Quando, eu falei para vocês o quê? Quando é menor do que 5 centímetros, não drena, né? Não faz drenagem percutânea do abscesso, né? Eu faço aí jejum, hidratação e antibiótico terapia. Menores de 5 centímetros, a gente faz a letra B. Quando é maior de 5 centímetros, a gente faz drenagem percutânea do abscesso, certo? Então, como esse aqui é pequeno, não faz sentido eu fazer drenagem. Então, eu vou fazer a letra B. Tá vendo? Ele já dá o diagnóstico para você e ele pergunta o tratamento, né? Às vezes ele pergunta o diagnóstico, às vezes ele não diz o diagnóstico e pergunta só o tratamento, que é mais difícil de acontecer. Mas essa é a lógica do Revalida, né? Tá vendo que é simples? As questões são simples. Se permanecer desse jeito, é muito fácil. É só não cair na besteira, né? 12. Um homem de 28 anos de idade deu entrada no pronto-socorro hospitalar queixando-se de dor no quadrante inferior direito do abdômen, com irradiação para a região lombar ipsilateral. Todo tempo de evolução de 2 dias, acompanhado de febre, 38 graus, 2, disúria e diarreia. Ao exame físico, apresenta sinais de Bloomberg e Holcim positivos. Olha, esses sinais são característicos aí, você sabe. Ele vai dizer o diagnóstico. Foram solicitados alguns exames complementares, os resultados são, leucócitos aumentados, 22% de bastonetes aumentados, radiografia de abdômen sem alterações significativas, ultrassonografia abdominal, cujo laudo, identificou apêndice secal de 8 milímetros de diâmetro e observação para considerar a hipótese de apendicite. Vamos considerar apendicite. Vamos ver aqui, De acordo com os critérios clínicos, o cirurgião de plantão, suspeitando de apendicite aguda, indicou cirurgia com incisão do quadrante inferior direito. Cirurgia de apêndice, né? Durante o inventário cirúrgico, identificou-se um apêndice secal de aspecto normal, sem alterações macroscópicas e sem exudações periapendiculares, ou seja, não era apendicite. 12. Considerando essa situação, a conduta cirúrgica adequada no período intraoperatório é: então você abriu, o que você vai fazer? Letra A. Realizar a inspeção da cavidade, esperar o paciente acordar e discutir com a família a realização de apendicectomia. Letra B. Não realizar a apendicectomia, pois não há evidência de inflamação e os riscos não justificam a remoção do apêndice. Letra C. Realizar a apendicectomia, caso a inspeção da cavidade seja negativa para outras patologias intraabdominais. Letra D. Realizar apendicectomia, mesmo que seja encontrada outra patologia intraabdominal. E aí? O que vocês fariam? E aí, o que vocês fariam? Aqui está dizendo assim, Rafael, podemos fazer as provas de Acremesp também, já que não sabemos qual será a banca todavia. Então, o que eu indico é a gente continuar fazendo as questões de revalida, né? E continuar fazendo questões que são parecidas com essas, enquanto a gente não sabe a banca, né? A gente pode pesquisar as bancas que foram feitas cada ano, por exemplo, a VUNESP é uma banca que sempre faz as questões de revalida, então podemos continuar fazendo questões. Quando a gente terminar a revalida, a gente pode fazer aí as questões da VUNESP, continuar fazendo, porque são muito parecidas, vocês percebem que são muito parecidas, né? São mais difíceis e são muito parecidas, então vão abordar os mesmos temas, certo? Então é uma opção também quando a gente terminar as do revalida. Mas vai demorar um pouquinho para terminar do revalida, né? Depois a gente vê o que é que a gente faz. E o que é que a gente faz? A gente tira, né? Realizar a apendicectomia, por quê? Porque uma vez feita a cirurgia, se você não tira, o próximo médico, se ele tivesse um apendicite, um médico, quando vira a cirurgia, ele vai pensar que foi feita
a apendicectomia não vai fazer, né? Então a gente faz a apendicectomia. Resposta letra D. Não é isso? Resposta letra D. 12, letra D. Ter aí, não ter dúvida, né? 48 anos de idade, tabagista crônico e hipertenso, é admitido em um hospital para correção de aneurisma aortoilíaco esquerdo, com a utilização de prótese valvar. Durante a checagem de informações do protocolo de cirurgia segura, a conduta adequada do cirurgião assistente é: letra A, indicar antibiótico terapia e não profilaxia para minimizar o risco da infecção. Letra B, indicar antibiótico profilaxia em cirurgia vascular porque há uso de prótese. Letra C, indicar antibiótico profilaxia em paciente porque há comorbidades. Letra D, não indicar antibiótico profilaxia por tratar-se de cirurgia limpa. E aí? Letra A, B, C ou letra D? Então, aqui no caso, se tem prótese, né? A gente vai fazer a antiprofilaxia, né? Antibiótico profilaxia, porque tem prótese. Então a gente faz a antibiótico profilaxia, certo? Resposta letra B, né? Toda vez que você usa prótese, seja ela valvar, seja ela de osso também, a gente faz a antibiótico profilaxia. Fácil de mé, né não? Eita, moleza, menino. Manda mais, vai, manda mais dessa daí. Olha, 22. Uma mulher com 75 anos de idade, previamente rígida e ativa, ao ser atendida em uma unidade básica de saúde, refere que há 2 dias está com dor intensa na região coxa-femoral direita, que irradia para a região medial da coxa e joelho, e que lhe causa grande dificuldade para deambular. Quando questionada sobre queda, a paciente nega a ocorrência, assim como os familiares que a acompanham. Ela refere ainda tontura esporádica ao levantar-se da cama e nega outros sintomas. Outras comorbidades ou uso contínuo de medicação. Tem joelhos valgos. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 150 por 100 e tanto a ausculta cardiorrespiratória quanto o restante do exame físico são normais. Os exames de imagem mostram uma fratura de colo de fêmur estágio 2, de classificação de Gardner, fratura sem desvio. Qual deve ser a conduta terapêutica adequada nesse caso? Então, a classificação de Gardner é assim, ó. São fraturas ali de região do fêmur, região proximal do fêmur, né? A gente pode ter uma fratura sem deslocamento ou com deslocamento. Gardner 1 e 2 não tem deslocamento. A 1 é a fratura incompleta, sem deslocamento, e a 2 é a fratura completa, sem deslocamento. Nesses casos de Gardner 1 e 2, nós fazemos redução fechada com a realização da osteossíntese, resposta letra B. Gardner 3 ou 4, que você já tem deslocamento, a gente poderia fazer também 2 possibilidades, né? No caso de uma paciente que tem dificuldade, comorbidade e tal, a gente faria a artroplastia total do quadril, né? Devido à questão da paciente, né? Faria artroplastia de quadril, né? No caso de pacientes que não têm boa saúde e que vão ser prejudicadas pela falta de deambulação, né? Que não vão poder passar muito tempo esperando. Então, nesses casos aí que nós fazemos a artroplastia de quadril, certinho? É isso. Mas nesse caso aí, como é Gardner 2, a gente vai fazer redução fechada com realização de osteossíntese, né? Resposta letra B. Resposta letra B. Vamos lá. 27. Durante o plantão em enfermaria de um hospital, o médico plantonista é chamado pela equipe de enfermagem porque um homem com 38 anos de idade que aguarda para a realização de uma herniorrafia eletiva apresenta uma crise. Chegando ao quarto, o médico se depara com o paciente referindo dor torácica, taquicardia, dispneia, tontura e sudorese de início súbito. Imediatamente, o médico que refere medo de estar tendo um ataque cardíaco. Louco. Não possui antecedentes de doenças dignas de nota. Ao exame físico apresenta frequência cardíaca de 110 e frequência respiratória de 32, sem evidenciar outras alterações. As avaliações cardiológica, metabólica e pulmonar
de emergência também apresentam resultados normais. O paciente não tem histórico de doenças cardíacas, nem apresenta fatores de risco cardiovascular. O médico chega à hipótese diagnóstica de crise de pânico. 27. Aí, considerando esse quadro clínico e a correspondente hipótese diagnóstica, o médico plantonista deve, letra A, prescrever imediatamente prometazina, 25 mg via intramuscular, repetir a aplicação com essa dosagem, se necessário, e cancelar a cirurgia por necessidade de encaminhamento do paciente para a psiquiatria de emergência. Letra B, tranquilizar o paciente, orientá-lo para que respire devagar e profundamente e considerar o uso de benzodiazepínicos em caso de crise muito prolongada ou grave. Letra C. Iniciar tratamento com inibidor seletivo de recaptação de serotonina e agendar visita do psicólogo do hospital para uma avaliação do paciente em 2 dias, período em que este deve ficar internado. E letra D. Prescrever imediatamente haloperidol via intramuscular, conter fisicamente o paciente e manter a data da cirurgia, pois a medicação anestésica deve reverter o quadro e aliviar os sintomas. E aí, o que vocês responderiam aí nesse caso? O que vocês estão aí, qual que vocês responderiam aí? Letra A, B, C ou letra D? Ó, esse paciente, né, a gente tem um quadro possível, né, como o médico diagnosticou, de síndrome do pânico, né? Crise de pânico. Então, síndrome de pânico. O que a gente vai fazer aqui é iniciar o tratamento com benzodiazepínico, né? Porque se eu começo com o inibidor da recaptação de serotonina, ele demora. Tem alguns que demoram até 20 dias, 27 dias, para iniciar a ação desse medicamento. Então, não posso começar com ele. Tenho que começar com benzodiazepínico, né? Então, tranquilizar o paciente, orientá-lo para que respire devagar e profundamente e considerar o uso de benzodiazepínicos em caso de crise muito prolongada ou grave. É isso que a gente vai fazer. Resposta letra B, né? Eu não posso começar com o inibidor da recaptação de serotonina, porque ele demora para fazer efeito, né? Então, eu não vou fazer isso. E não vou fazer haloperidol e nem prometazina, que não é a indicação para esse paciente. A indicação é benzodiazepínico, né? Porque vai dar o efeito sedativo imediato. Resposta letra B. Se houver necessidade, é claro. Né? 32. Um homem com 42 anos de idade, servidor público, motorista da SAMU 192, suporte avançado, há 22 anos, consultou-se com ortopedista de sua própria equipe, queixando-se de forte dor em região lombar havia 3 meses, com irradiação para a região medial dos membros inferiores. O ortopedista receitou-lhe analgésico e entregou-lhe um relatório no qual sugeria afastamento do trabalho para investigação diagnóstica, fisioterapia e repouso por 15 dias. O servidor foi encaminhado ao Departamento de Saúde do Trabalhador para a realização de perícia médica, tendo seu pedido de licença negado sob a alegação de que deveria, primeiramente, realizar os exames indicados para diagnóstico e tratamento adequados. Diante dessa situação, o motorista avisou a sua equipe que faltaria ao plantão por 2 semanas. A equipe informou o fato à sua chefia imediata, que apontou falta injustificada ao motorista e aplicou-lhe advertência. Vamos ver aí as alternativas. Nesse caso, o motorista deveria, letra A, ajuizar ação contra a sua equipe por falta de relacionamento ético-profissional, solicitando reparação para danos morais. Letra B, ter se comunicado primeiro com a própria equipe de trabalho, não ter faltado aos plantões e ter acertado a adaptação do seu assento. Letra C, ajuizar a ação contra a chefia imediata para obtenção de mandado de segurança a fim de ser ressarcido dos dias descontados de seu salário. E letra D, ter comunicado o fato ao setor de recursos humanos e à sua chefia imediata e aguardado o posicionamento deles antes de comunicar sua ausência à equipe. Essa questão nós fizemos ela na semana revalida 1, né? Onde nós fazíamos questões que eram de todas as provas de revalida, como já fizemos algumas que também já fizemos nessa semana revalida 1. Na partir da semana revalida 2, nós fomos fazendo aí divididos por ano, né? Fizemos semanas do ICESP, né? Revalida ICESP, e aí começamos com as provas de 2017 e 2016. Como essa questão é de 2017, então eu resolvi fazê-la novamente, né? Para que a gente... Aí quem não viu,
ter aí a oportunidade de ver a resposta dessa questão. Mas ela já foi feita, logicamente, na primeira semana. Como a gente estamos fazendo todas, então vou refazer essa questão para fazer todas, né? Então, veja, o correto desse funcionário aqui teria sido comunicar a sua chefia imediata, né? Ele não poderia sair, lógico que ele tem direito a esses 15 dias, já que ele teve uma lesão de trabalho, né? E esses 15 dias de direito dele tem que ser a empresa tem que pagar o salário para ele. Agora, ele deveria ter comunicado à sua chefia. Por isso que ele não pode ajuizar nem a equipe, né? Nem ajuizar contra a chefia imediata, porque ele não comunicou a essa chefia. Ter se comunicado primeiro com a equipe de trabalho, não ter faltado aos plantões, não. Ele deveria ter faltado, mas comunicando à sua chefia imediata. Então, o que ele deveria ter feito era a letra D. Ter comunicado o fato ao setor de recursos humanos e à sua chefia imediata e aguardado o posicionamento deles antes de comunicar sua ausência à equipe. Esse era o correto. Aí sim ele estaria justificado, né? Então, resposta letra D. Certinho? Já fizemos, mas, como eu estou falando, vamos fazer todas as questões de 2017, para você não dizer assim, faltou questão tal, se você não fez parte da primeira semana, né? Temos muitos novatos aqui que estão assistindo essa semana e não assistiram as primeiras semanas. Então, estou refazendo aqui, né, para vocês. 37. Uma paciente com 71 anos de idade e diagnóstico de catarata bilateral definido em avaliação anterior a 6 meses é atendida no ambulatório para programação de cirurgia de catarata, categoria de procedimento de pequeno porte e de curta permanência, sob anestesia local. Aí ele já deu todas as dicas para você, ó. Pequeno porte, curta permanência e anestesia local. Aí ele vai querer saber. Registrados no prontuário do paciente, constam as seguintes informações: sobrepeso, que é de 26, né, índice de massa corporal, hipertensão arterial sistêmica e hipercolesterolemia, em acompanhamento com cardiologista periodicamente. A última consulta foi há 2 meses. E uso de medicação de rotina, propranolol e simvastatina. Então está com as suas comorbidades todas aí tranquilas. Ao exame físico, conclui-se que da consulta anterior para a atual não há mudanças na situação clínica da paciente. O que mais? Entre os cuidados pré-operatórios à paciente, qual a conduta médica adequada? Letra A, vixe, como é grande. Solicitar os seguintes exames laboratoriais: hemograma, glicemia, eletrólitos, bem como a realização de radiografia de tórax e eletrocardiograma para identificar doenças não detectadas pelo exame clínico. Recomendar ainda a paciente que interrompa as medicações de uso contínuo uma semana antes da cirurgia. Letra B, solicitar exames laboratoriais para verificar a taxa de creatinina e ureia, bem como a realização de eletrocardiograma e ecocardiograma transtorácico devido ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, recomendando a paciente que mantenha as medicações de uso contínuo. Letra C, solicitar os seguintes exames laboratoriais: hemograma, glicemia, eletrólitos, porque a paciente tem hipertensão arterial sistêmica e mais de 50 anos de idade. Recomendar a paciente que interrompa as medicações de uso contínuo na véspera da cirurgia. Letra D, dispensar a solicitação de exames, pois a paciente é portadora de hipertensão arterial sistêmica compensada e está sob acompanhamento médico. Recomendar a paciente que mantenha as medicações de uso contínuo. Então, veja, eu não vou suspender as medicações, não vou suspender as medicações uma semana antes da cirurgia. Tá errado, né? Não posso suspender a medicação hipertensiva. Ela tem que continuar até o dia da cirurgia. Então, a letra A tá errada. Se fosse uma anestesia geral, teria toda a necessidade de fazer exames, né? Como é uma anestesia local, uma cirurgia de catarata, lembre disso. Toda vez que você vê cirurgia de catarata, você vai responder, né, que não tem necessidade de solicitar exames, porque, lógico, se ela tiver as comorbidades todas controladas, né? Porque essa mulher aí, ela tem comorbidades controladas, né? Então, vou recomendar a paciente que mantenha as medicações de uso contínuo. Voltamos. E aí, estão me vendo? Digam-me se vocês estão me vendo aí. Quero saber
de vocês. Estão me vendo? Internet aqui é uma beleza, né? Vocês estão vendo aí como é o sofrimento aqui, né? Aí depois dizer, Rafael, não faz aí essa live direito, fica travando, é culpa do Rafael? Não, é culpa da internet aqui. Não sou culpado de nada, né? E aí, vamos lá. E tirei até o mouse, ó. Tirei até o mouse sem fio aqui para fazer sem travamento da Wi-Fi, né? Que disse aqui, ó. Ele mandou, eu tirei até o mouse sem fio. Tô fazendo tudo segundo o que ele tá mandando aqui. Segundo o que o programa manda, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui, como é uma anestesia local, o que eu vou fazer, né? E não tem risco de cirurgia simples aí, anestesia local, eu vou dispensar a solicitação de exames, né? Lembra que essa questão é muito comum acontecer, né? É muito comum aí acontecer isso daí. Então, resposta, letra D. Quando você vê de catarata, a resposta sempre vai ser dispensar. A não ser que esse paciente ele tenha comorbidades, a gente vai ter que fazer alguns exames específicos. No caso de não, dispensa os exames rotineiros, certo? Não é isso? Mas a gente pode lembrar, né? Depois dos 50 anos, a gente pede eletrocardiograma, né? Depois dos 55 anos, a gente vai pedir já o quê? Vai pedir hemograma, né? A glicemia, os eletrólitos, né? Depois de 70, a gente pede ureia, creatinina, é isso? Os eletrólitos, hemograma, coagulograma não, desculpa, hemograma, né? Glicemia. A gente pede tudo, né? Depois de 70 anos. A gente já pede tudo. Então é isso, só dividir por idade e aí você vai saber. Pronto, chegamos aqui na descrição discursiva, certo? Uma unidade de atendimento médico móvel avançado, UTI, foi acionada para atendimento das vítimas de acidente envolvendo colisão de um veículo. Peraí, como é? De um veículo de passeio com uma árvore. A cena do acidente apresenta um carro de passeio com um para-brisa íntegro e deformidade de cerca de 35 centímetros na lateral. De combustível ou princípio de incêndio. Há ainda uma árvore caída junto ao carro, ao lado da porta do passageiro. Há um homem com cerca de 50 anos de idade em óbito. E no outro banco no banco do motorista encontra-se um homem com cerca de 30 anos de idade com um cinto de segurança afivelado, que se queixa de moderada dor torácica do lado esquerdo à inspiração, dispneia leve e dor intensa no membro inferior esquerdo. Ao exame físico, apresenta dor à palpação torácica do gradeado costal esquerdo, ausculta pulmonar simétrica, frequência respiratória de 26 incursões por minuto, pressão arterial sistólica de 85, frequência cardíaca de 130, oximetria de pulso, saturação de 92, score de Glasgow 13, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Enchimento capilar maior do que 2 segundos, deformidade no braço esquerdo e ferimento de aproximadamente 20 centímetros na coxa. Considerando o atendimento inicial do traumatizado na cena e a sistematização desse caso clínico a ser realizada pela equipe de atendimento pré-hospitalar móvel, faça o que se pede nos itens a seguir. Letra A. Descreva a sequência de passos a serem seguidos para a avaliação da cena e da cinética do trauma. Antes do atendimento direto ao paciente. Como é que a gente vai descrever isso daí? O que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente vai avaliar a segurança da cena, certo? Essa tem que ser a nossa primeira prioridade, né? A prioridade do profissional tem que ser avaliar a segurança da cena. E aí, para poder avaliar se a cena é segura ou não, nós vamos fazer 3 perguntas. Qual é a cena do acidente? Né? Segunda pergunta, para onde a situação pode evoluir? Né? Para onde é que essa situação pode evoluir? E terceiro, como é que eu vou controlar a situação? Então, respondendo essas 3 perguntas, né, após essa avaliação de 3 passos, o que você vai fazer é classificar como segura ou como insegura. Né? Aquela cena ela é segura, pode vir um caminhão e bater no carro, tal. É segura? Se for segura, você vai, através dessas perguntas, você vai avaliar se a cena é segura ou é insegura. Pode evoluir para a gravidade, então ela não é segura. Não vai evoluir para a gravidade onde está? Então você vai dizer aí se é segura ou não é segura. Certo? Agora, o que você vai fazer?
Como o veículo aí, né, no caso, ele teve uma deformidade do veículo, foi significante, né, e tem um óbito aí nessa cena, né, a equipe, ela deve realizar esse atendimento à vítima de forma muito rápida, certo? Já que a gente tem aqui, como ele disse, né, vamos voltar aqui na pergunta, ele disse, na questão, ele disse aqui, ó, cadê? Ó, a cena do acidente apresenta um carro de passeio com para-brisa íntegro e deformidade de cerca de 35 centímetros na lateral, do lado do motorista, sem sinais de vazamento de combustível ou princípio de incêndio, né? Então ele disse aqui 35 centímetros, né? Então, essa transferência foi forte de energia. Então a gente teve um impacto muito grande e teve morte do companheiro, né? Então tudo isso aí tem que ser avaliado nessa cena. A letra e 5 potenciais lesões traumáticas esperadas para o acidente, a partir da avaliação da cinética do trauma. Lembra que a gente avaliou a cinética do trauma, porque através do impacto, né, e através da morte, né, da questão do paciente. Né? Então, vamos ver aqui. Então, 5 potenciais lesões. Que tipo de lesões a gente podia ter aqui nessa questão desse acidente, né? Já que foi uma cinética muito, muito forte. Então, poderia ter um traumatismo crânioencefálico, né? Podia ter uma fratura, por exemplo, fraturas de coluna cervical. O paciente poderia apresentar fraturas de coluna cervical. Ou então um trauma torácico, ter quebra de costelas, né? Ou podia, então, por exemplo, ter com um tórax instável, ou então com um pneumotórax, um hemotórax. Tudo isso podia ter acontecido no trauma torácico, né? Podia ter algum trauma de grande vaso, por exemplo, ruptura de aorta, né? Ou então um trauma abdominal, né? Podia ter um trauma de baço, um trauma de fígado, né? Uma luxação de articulação do quadril, né? Uma fratura do quadril, uma fratura de fêmur, de tíbia, né? De tornozelo, de pé, uma fratura de bacia, né? Fratura de membros inferiores, membros superiores também. Então, tudo isso poderia ter de fratura aí, que a gente poderia pedir quantos? 5 potenciais lesões traumáticas. Então, traumatismo crânioencefálico, fratura de coluna, fratura, trauma torácico, né? Vou dizer hemotórax, pneumotórax, trauma abdominal, fratura de bacia, fratura de baço, de fígado, né? Tudo isso aí podia ter aí por causa. Fácil. Letra C. Descreva a sequência da avaliação primária ao atendimento do paciente, o ABCDE, definindo a conduta a ser adotada em cada etapa da sistematização. Então, o ABCDE a gente sabe, né? O A são as vias aéreas permeáveis, né? A gente vai avaliar. Como esse daí ele tem Glasgow de 13, né? Não foi 13? Eu acho que foi 13. Então, eu vou ver aí a via aérea, né? Primeira coisa, no A, via aérea. Então, o Glasgow de 13, aí eu não vou precisar fazer a questão da intubação orotraqueal, né? Então, eu vou fornecer aí um dispositivo de máscara, né? Máscara com reservório, é isso? E eu vou colocar o colar cervical, muito importante. Então, via aérea, colar cervical, estabilização de coluna, né? Posicionamento, e lembra que no caso de trauma, a gente não pode imobilizar o pescoço do paciente, eu vou fazer a protrusão da mandíbula dele, né? Letra B vai ser a ventilação, então aí a saturação está de 92, então não há necessidade de medida de ventilação para ser tomada, né? O paciente aí no exame físico inicial, ele apresenta aí a saturação de 92, então não preciso fazer nenhuma relação, nada em relação à ventilação, né? A circulação, ela tem que ser feita a compressão do ferimento na coxa, que ele tem um ferimento que ele falou, né? Para controlar esse sangramento, e aí eu vou observar os sinais de choque, né? E realizar a infusão aí de cristalóides, 1 a 2 litros, tendo em veias periféricas de grosso calibre, né? A infusão desses cristalóides. Então é assim que a gente vai fazer em relação à circulação. Em relação ao D, que é o neurológico, a gente avaliou a escala de coma de Glasgow e as pupilas, que estão isocóricas, né? E fotorreagentes. Então, não há medida a ser tomada em relação ao neurológico. E a E, que é a exposição, então a gente vai avaliar as fraturas de membro superior e inferior, e se são expostas, eu vou imobilizar essas fraturas, né? E garantir que o paciente ele fique aquecido. Lembra que a exposição também em relação à hipotermia, né? Certo?
Pronto. A, B, C, D, E é isso aí. E a letra D, ela diz, considerando os critérios de triagem no atendimento pré-hospitalar, cite os indicadores de gravidade presentes nesse cenário e o nível de assistência, primário, secundário e terciário, a ser informado à central de regulação de urgência. Então, o que é que a gente tem? A gente tem aí critérios aí, a primeira coisa, critérios de triagem no atendimento pré-hospitalar. Vamos fazer os indicadores de gravidade. Então, os critérios de triagem fisiológicos, a gente pode avaliar, por exemplo, o choque circulatório, né? Posso ver a pressão arterial sistólica desse paciente quando está menor do que 90, então eu vou aí pensar num choque circulatório. Os critérios anatômicos, né? Eu posso ver, por exemplo, as lesões dos ossos longos, por exemplo, do fêmur, né? E critérios biomecânicos, né, da cinética, a gente vai avaliar a deformidade do veículo, né, que é igual ou maior a 30 centímetros, que o que aconteceu foi 35 centímetros, né? O óbito do paciente, do outro passageiro, né, que também é um critério aí, que é de triagem, né? Esses critérios de triagem. E aí, esse paciente, como ele tem essa lesão sangrante, eu tenho que encaminhar ele para o hospital de referência, que vai ser aí terciário, né? A assistência, o nível vai, já que é um hospital, né? O nível de assistência vai ser terciário. Como essa lesão aí sangrante, né? A gente vai mandar para o nível terciário. Pronto. É isso aí, basicamente, que são as respostas dessas alternativas. Certo? Então, terminamos aqui mais uma live. Mais uma live aqui. Hoje à tarde, às 17 horas, nos encontramos para a nossa segunda live. Espero que você tenha gostado dessa live, que tenha servido para você, que você tenha aprendido. E nos vemos aí às 17 horas. Espero todos vocês às 17 horas, pontualmente, certo? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e pela sua paciência. Tchauzinho para você e até mais. Vejo vocês à tarde, certinho? Tchau!